Primeira, a questão não é se os crentes professos, judeus ou gentios, que não foram batizados na infância, devem ser batizados, pois isso é confessado por todos. 2. Também não é se, em tais pessoas, a profissão de fé salvadora e arrependimento não deve preceder ao batismo, pois isso nós defendemos, mais do que a prática comum daqueles que se opõem a nós. Portanto, os testemunhos produzidos de autores, antigos ou modernos, para confirmar essas coisas, que são consistentes com a doutrina do batismo infantil, são meras tergiversações, que nada têm a ver com esta causa, e assim são todos os argumentos apresentados com esse fim, tirados das Escrituras. A questão não é se todos os infantes devem ser batizados ou não, pois, de acordo com a vontade de Deus, alguns não devem ser batizados, até mesmo aqueles cujos pais são estranhos à aliança. Mas disso se segue que alguns devem ser batizados, pois uma exceção confirma tanto a regra quanto o direito. Quarta, a questão diz respeito apenas aos filhos, ou descendência infantil, de crentes professos, que são eles mesmos batizados. Primeiro, aqueles que negam isso não podem produzir nenhum testemunho das Escrituras no qual sua negação esteja formalmente ou expressamente incluída, nem qualquer que afirme algo inconsistente com a afirmativa, pois é fraco demais para ser considerado supor que o requerimento do batismo de crentes seja inconsistente com o de sua descendência. Mas isto deve ser exigido deles que se opõem ao batismo infantil, que produzam tal testemunho. Segundo, nenhum exemplo pode ser dado do Antigo ou do Novo Testamento, desde os dias de Abraão. Nenhum da prática aprovada da Igreja primitiva, de qualquer pessoa ou pessoas nascidas de pais professos e crentes, que foram eles mesmos participantes do selo inicial da aliança, estando então na infância, e designadas para serem criadas no conhecimento de Deus, que não tenham sido feitas participantes com eles do mesmo sinal e selo da aliança. Terceiro, um privilégio espiritual, uma vez concedido por Deus a alguém, não pode ser mudado, anulado ou abrogado sem uma revogação divina especial ou a substituição de um privilégio e misericórdia maiores em seu lugar. Pois, primeiro, quem anulará o que Deus concedeu? O que ele uniu, quem o separará? Abolir ou retirar qualquer concessão de privilégio feita por ele à Igreja, sem sua própria revogação expressa, é negar sua autoridade soberana. 2. Dizer que um privilégio assim concedido pode ser revogado, até mesmo por Deus, sem a substituição de um privilégio e misericórdia maiores em seu lugar, é contrário à bondade de Deus, seu amor e cuidado com sua Igreja, contrário ao seu curso constante de procedimento com ela desde a fundação do mundo, no qual ele avançava na ampliação e aumento de seus privilégios até a vinda de Cristo. E supor isso sob o Evangelho é contrário a todas as suas promessas, à honra de Cristo e a uma multidão de testemunhos expressos das Escrituras. Assim foi com os privilégios do templo e do culto nele concedido aos judeus. Eles não podiam ser retirados sem uma revogação expressa e a substituição de um templo e culto mais gloriosos e espirituais em seu lugar. Mas agora, os privilégios espirituais do direito a e participação no selo inicial da aliança foram concedidos por Deus à descendência infantil de Abraão. Gênesis 17.10. Essa concessão, portanto, deve permanecer firme para sempre, a menos que os homens possam provar ou produzir. 1. Uma revogação expressa dela por parte do próprio Deus, o que ninguém pode fazer, nem direta nem indiretamente, em termos ou com qualquer pretensão de consequência. 2. Um exemplo de privilégio ou misericórdia maior concedido a eles em seu lugar, o que eles nem sequer pretendem fazer, mas deixam a descendência dos crentes, enquanto em sua infância, na mesma condição que a dos pagãos e infiéis, expressamente contrário à aliança de Deus. Todo este debate, portanto, visa privar os filhos dos crentes de um privilégio uma vez concedido a eles por Deus, nunca revogado quanto à substância, sem nada atribuído em seu lugar, o que é contrário à bondade, amor e aliança de Deus, especialmente prejudicial à honra de Jesus Cristo e do Evangelho. 4.
Aqueles que têm aquilo que é significado têm direito ao sinal disto, ou aqueles que são participantes da graça do batismo têm direito à sua administração, conforme Atos 10:47. Mas os filhos dos crentes são todos eles capazes da graça significada no batismo, e alguns deles são certamente participantes dela, a saber, os que morrem na infância, o que é tudo o que se pode dizer dos professos. Portanto, eles podem e devem ser batizados, pois, primeiro, os infantes foram feitos para, e são capazes de, glória ou miséria eterna, e devem, morrendo na infância, cair em um desses estados para sempre. 2. Todos os infantes nascem em um estado de pecado, no qual estão espiritualmente mortos e debaixo da maldição. 3. A menos que sejam regenerados e nasçam de novo, todos inevitavelmente perecerão. João 3:4. A regeneração deles é a graça da qual o batismo é sinal ou símbolo. Onde quer que isso esteja, ali o batismo deve ser administrado. 5. Deus, tendo designado o batismo como o sinal e selo da regeneração, a quem ele nega isso, ele nega a graça significada por ele. Porque é a vontade de Deus que incrédulos e pecadores impenitentes não sejam batizados. É porque, não lhes concedendo a graça, ele não lhes concede o sinal. Se, portanto, Deus nega o sinal à descendência infantil dos crentes, deve ser porque ele lhes nega a graça. E então todos os filhos de pais crentes que morrem na infância devem, sem esperança, ser eternamente condenados. Não digo que todos devem ser assim, que não são batizados, mas todos devem ser assim aqueles que Deus não deseja que sejam batizados. Mas isso é contrário à bondade e lei de Deus, à natureza e promessas da aliança, ao testemunho de Cristo, considerando-os como pertencentes ao reino de Deus, à fé de pais piedosos e à crença da Igreja em todas as eras. Segue-se disso, inevitavelmente, que os infantes que morrem na infância têm a graça da regeneração e, consequentemente, assim como os crentes, têm direito ao batismo. 6. Todas as crianças em sua infância são consideradas parte da aliança de seus pais, em virtude da lei de sua criação, pois todas foram feitas capazes de recompensas e punições eternas, como já foi declarado, mas em suas próprias pessoas não são capazes de fazer o bem ou o mal. É, portanto, contrário à justiça de Deus e à lei da criação da humanidade, onde muitos morrem antes de poderem discernir entre sua mão direita e a esquerda, lidar com infantes de outro modo senão em e de acordo com a aliança de seus pais, e que ele faz assim. Veja Romanos 5:14. Daí argumento: aqueles que por designação de Deus e em virtude da lei de sua criação são e devem necessariamente ser incluídos na aliança de seus pais, têm o mesmo direito com eles aos privilégios dessa aliança, não havendo nenhuma exceção expressa contra eles. Esse direito não pode ser retirado deles, a menos que se possa mudar a lei de sua criação. Assim é com os filhos dos crentes com respeito à aliança de seus pais. Daí somente são ditos santos. 1 Coríntios 7:14. 7. Cristo é o mensageiro da aliança. Malaquias 3:1. Isto é, da aliança de Deus feita com Abraão. E ele foi ministro da circuncisão pela verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos 15:8. Esta aliança era que ele seria um Deus para Abraão e para sua descendência. Ora, se isso não está sob o Novo Testamento, então Cristo não foi um mensageiro fiel, nem confirmou a verdade de Deus em suas promessas. Este argumento sozinho suportará o peso de toda a causa contra todas as objeções. Primeiro, as crianças ainda permanecem no mesmo pacto com seus pais, ou então a veracidade das promessas de Deus feitas aos pais não foi confirmada por Cristo. Do segundo ao direito ao pacto e o interesse em suas promessas, onde quer que esteja, confere direito à administração de seu selo inicial, ou seja, ao batismo, como Pedro declara expressamente em Atos 2:38-39. Portanto, o direito da descendência infantil dos crentes ao batismo, como o selo inicial do pacto, fundamenta-se na fidelidade de Cristo, como mensageiro do pacto e ministro de Deus, para a confirmação da veracidade de suas promessas.
Resumidamente, a participação no selo do pacto é uma bênção espiritual. A descendência dos crentes foi solenemente investida por Deus nessa bênção. Este privilégio nunca foi revogado, embora o sinal exterior tenha sido mudado. Nem foi concedido aos nossos filhos qualquer privilégio ou misericórdia em lugar disso agora, sob o Evangelho, quando toda a graça e privilégios foram ampliados ao máximo. As promessas do pacto concernentes a eles, que são numerosas, foram confirmadas por Cristo como verdadeiro mensageiro e ministro. Ele concede a graça do batismo a muitos deles, especialmente aos que morrem na infância. Reconhece as crianças como pertencentes ao seu reino, as considera discípulas, ordena que casas sejam batizadas sem exceção. E quem se levantará agora e lhes negará a água? Este argumento pode ser ainda mais esclarecido e desenvolvido. Cristo é o mensageiro do pacto. Malaquias 3:1, isto é, do pacto de Deus com Abraão. Gênesis 17:7. Pois, 1. Aquele pacto foi com Cristo místico. Gálatas 3:16. E ele não foi o mensageiro de nenhum pacto, senão daquele que foi feito com ele mesmo e com os seus membros. 2. Ele foi enviado, ou foi o mensageiro de Deus, para cumprir e realizar o pacto e o juramento feitos a Abraão. Lucas 1:72-73. 3. O objetivo de sua missão e de sua vinda foi que aqueles aos quais ele foi enviado fossem abençoados com o fiel Abraão, ou que a bênção de Abraão prometida no pacto viesse sobre eles. Gálatas 3:9-14. Negar isso é destruir toda a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. A veracidade de Deus em suas promessas e todas as propriedades do pacto da graça mencionadas em 2 Samuel 20 e 3:5. Não foi o pacto das obras, nem originalmente nem essencialmente, nem tampouco o pacto em sua administração legal, pois ele confirmou e selou aquele pacto do qual foi mensageiro. Mas esses outros pactos ele aboliu. Que se diga então de que pacto ele foi o mensageiro, se não deste. Adições ocasionais de promessas temporais não alteram em nada a natureza do pacto. Nisto, ele foi ministro da circuncisão, pela verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos 15:8. Isto é, inegavelmente, o pacto feito com Abraão, ampliado e explicado por promessas posteriores. Esse pacto era que Deus seria um Deus para Abraão e para sua descendência, que o próprio Deus explica como sendo sua descendência infantil. Gênesis 17:12, ou seja, a descendência infantil de todo aquele dentre sua posteridade que tomasse e confessasse aquele pacto como Abraão fez, e de nenhum outro modo. Toda a igreja assim fez solenemente por si e por sua posteridade, pelo que o pacto foi confirmado e selado para todos eles. Êxodo 24, 7-8. E cada um estava obrigado a fazer o mesmo pessoalmente, e se não o fizesse, deveria ser cortado da congregação, perdendo assim todos os privilégios para si e sua descendência. O pacto, portanto, não foi concedido em sua administração à descendência carnal de Abraão enquanto tal, mas à sua descendência pactuada, aqueles que entraram nele e professadamente se mantiveram nos seus termos, e as promessas feitas aos pais eram de que sua descendência infantil, seus rebentos e sua prole, teriam parte igual no pacto com eles. Isaías 22, 24, 44, 3, 61, 9. Eles são a descendência dos abençoados do Senhor, e seus descendentes com eles. Não apenas eles mesmos que são a descendência crente e professante daqueles que foram abençoados do Senhor pela participação do pacto, Gálatas 3:9, mas também seus descendentes, seus brotos, seus pequeninos, estão no mesmo pacto com eles, Isaías 60 e 5:23. Negar, portanto, que os filhos de pais crentes e professos, que confessaram o pacto de Deus como a Igreja de Israel o fez, Êxodo 24, 7-8, tenham o mesmo direito e interesse no pacto que seus pais, é claramente negar a fidelidade de Cristo no desempenho de seu ofício. Talvez se diga que, embora as crianças tenham direito ao pacto, ou pertençam a ele, não têm direito ao seu selo inicial. Isso não será suficiente, pois, 1. Se tem algum interesse nele, é ou em sua graça, ou em sua administração.
Se tem o primeiro, também tem o segundo, como poderá ser provado a qualquer tempo. Se não tem nenhum dos dois, então não tem interesse algum, e a veracidade das promessas feitas aos pais não foi confirmada por Cristo. 2. A quem quer que pertençam o pacto ou a promessa, a esses pertence a administração de seu selo inicial, como é expressamente declarado pelo apóstolo em Atos 2:38 a 39, sejam quem forem. 3. A veracidade das promessas de Deus não está confirmada, se o sinal e selo delas forem negados, pois aquilo sobre o que eles creram, que Deus seria um Deus para sua descendência tanto quanto para si mesmos, foi isto, que ele concedeu o sinal do pacto à sua descendência tanto quanto a eles mesmos. Se isso for tirado por Cristo, sua fé é derrubada, e a própria promessa não está confirmada, mas enfraquecida, quanto à virtude que tem para gerar fé e obediência. 8. Testemunhos particulares podem ser apresentados e defendidos, se necessário, bem como a prática da igreja primitiva. Desperdição usado nestas escrituras, Lucas 66:24, João 13:26. Apocalipse 19:13, traduzimos como imergir. É apenas tocar uma parte do corpo. O de Apocalipse 19:13 é melhor traduzido como manchado pela aspersão. Em outras fontes, tingo, imergo, lavo ou abluo, mas em nenhuma fonte significa mergulhar, mas apenas para lavar, ou como meio de lavar. Em nenhum lugar é usado com relação à ordenança do batismo. A palavra hebraica natal, é traduzida pelo 70 Septuaginta, em Gênesis 37:31, por bapsantes, que significa tingir por aspersão, ou de outro modo, mas geralmente por baptizo. Em 2 Reis 5:14, eles a traduzem por ebaptizato e em nenhum outro lugar. No versículo 10, Eliseu ordena a Naamã lavar-se. Portanto, o que ocorre no versículo 14 é que ele se lavou. Em Êxodo 12:22, lemos: tomar o topo do hisopo no sangue, para aspergi-lo. Em 1 Samuel 14:27, lemos: tomar um pouco de mel com a ponta de uma vara. Em nenhum desses casos a imersão ou submersão está implicada. Em Levítico 4:6, 17, 9 e em outros lugares é apenas tocar no sangue, de modo a aspergi-lo. Batizo, significa lavar, como pode ser visto em autores como Suídas, Esíquio, Júlio Pollux, Favorinos e Eustáquio. É usado pela primeira vez na Escritura em Marcos 1:8 e João 1:33, com o mesmo propósito em Atos 1:5. Em todos esses lugares, ou significa derramar, ou a expressão é ambígua. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, o que cumpre a promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Nos outros lugares, como Marcos 7:3-4, nipto, e baptizo, são claramente usados com o mesmo sentido. Ambos significam lavar. Lucas 11:38 é o mesmo que Marcos 7:3. Não há um só caso nas Escrituras em que baptizo, signifique necessariamente mergulhar ou submergir. Baptizo pode ser considerado em seu sentido original e natural ou em seu uso místico na ordenança. Essa distinção deve ser observada em muitas outras palavras no Novo Testamento, como quinonia, koinonia, charisma e outras que têm um sentido particular em seu uso místico. Nesse sentido, ao expressar o batismo baptizo, denota apenas lavar e não mergulhar de forma alguma, pois assim é interpretado em Tito 3:5, Efésios 5:26, Hebreus 10:22, 1 Pedro 3:21, e significa aquela comunicação do Espírito que é expressa por derramar e aspergir, como em Ezequiel 36:25, e expressa o nosso ser lavados no sangue de Cristo. Tito 2:14, Hebreus 9:14, 19, 23. Portanto, nesse sentido, à medida que a palavra é aplicada à ordenança, o sentido de imersão é completamente excluído. E embora como mero modo externo ela possa ser usada,
desde que a pessoa a ser imersa esteja nua. Contudo, insistir nela como necessária destrói a natureza do sacramento. Quanto ao significado original e natural da palavra, ela significa mergulhar, submergir, morrer, lavar, purificar. Mas eu afirmo, primeiro, que ela não significa propriamente mergulhar ou submergir, pois isso em grego é embipto, empipto, e embaptizo, embaptizo. Segundo, que ela nunca significa mergulhar, exceto como um modo de, ou em ordem a, lavar. 3. Que ela significa a imersão de um dedo ou o menor toque da água e não a submersão total. 4. Que ela também significa lavar em todos os bons autores. Não possuo todos os autores citados em sentido contrário. Nas citações dos que tenho, se a intenção for afirmar que dizem que baptizo significa apenas mergulhar e não lavar ou mergulhar exclusivamente, então não há nem verdade nem honestidade nos que o citam assim. Escápula é um livro comum, e ele dá à palavra o sentido de lavo, abluo, lavar e lavar completamente. Stefanos é outro, e ele expressamente em diversos lugares atribui também os sentidos de lavo e abluo à palavra. Tomás de Aquino defende o batismo de crianças por imersão, desde que feito 3 vezes em honra da Trindade, mas ele também sustenta que a aspersão ou o derramamento é lícito, afirmando que Lourenço, que viveu por volta do ano 250, assim o praticava. Mas ele não se envolve com o sentido da palavra, por ser sábio demais para falar daquilo que não compreendia, pois ele não sabia grego. Não se pode negar que nos tempos primitivos eles costumavam batizar tanto adultos quanto crianças, muitas vezes por imersão, mas afirmavam que era necessário que fossem imersos completamente nus, e isso 3 vezes. Mas nenhum deles jamais negou que derramar água fosse lícito. O apóstolo, em Romanos 6, 3-5, está advertindo contra o pecado, exortando a santidade e a nova obediência, e dá este argumento a partir da necessidade e da nossa capacidade para isso, ambas tiradas da nossa iniciação na virtude da morte e vida de Cristo, expressa em nosso batismo, que, em virtude da morte e sepultamento de Cristo, devemos estar mortos para o pecado sendo morto por ele. E, em virtude da ressurreição de Cristo, devemos ser vivificados para uma nova vida. Como Pedro declara em 1 Pedro 3:21, nosso ser sepultado com ele e nosso ser plantados juntamente na semelhança de sua morte e ressurreição é o mesmo que nosso velho homem sendo crucificado com ele. Versículo 6. E a destruição do corpo do pecado, e nosso ser ressuscitados dentre os mortos com ele. Isso é tudo o que está implícito nesse lugar. Não há uma só palavra, nenhuma só expressão que mencione qualquer semelhança entre ser imerso na água e a morte e sepultamento de Cristo. Nenhuma só palavra que mencione semelhança entre sair da água e a ressurreição de Cristo. Nosso ser, sepultados com ele pelo batismo na morte, Fito 4, é o mesmo que sermos plantados juntamente na semelhança de sua morte, Vinca 5. Ser plantado na semelhança de sua morte não é ser mergulhado na água, mas sim o crucificar do velho homem. Vinca 6. Ser ressuscitado com Cristo dos mortos não é sair da água, mas nosso andar em novidade de vida, Vé 4, pela virtude da ressurreição de Cristo, como também 1 Pedro 3:21 ensina. Que o batismo não é um sinal da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo é evidente por isto, porque um sinal instituído é um sinal de uma graça do Evangelho participada ou a ser participada. Se a imersão for um sinal do sepultamento de Cristo, então não é um sinal de uma graça do Evangelho participada, pois pode haver imersão onde não há graça nenhuma, nem nenhuma é comunicada. Quanto à premissa maior, se todas as ordenanças do Evangelho são sinais e expressões da comunicação da graça de Cristo, então o batismo o é. Mas esse é o fim de todas as ordenanças do Evangelho,
Ou então, elas têm outro fim, ou são vãs e meras formalidades. Um mesmo sinal individual não pode ser instituído para significar coisas de naturezas diferentes, mas o sepultamento externo de Cristo e a participação na virtude de sua morte e sepultamento são coisas de natureza distinta e, portanto, não são significadas por um mesmo sinal. A interpretação que enfraqueceria o argumento e o propósito do apóstolo, nosso consolo e dever, não deve ser admitida. Mas essa interpretação de que o batismo é mencionado aqui como sinal do sepultamento de Cristo enfraqueceria o argumento e o propósito do apóstolo, nosso consolo e dever. Portanto, ela não deve ser admitida. A premissa menor é provada assim. O argumento e o propósito do apóstolo, como foi anteriormente declarado, é exortar e encorajar a mortificação do pecado e a nova obediência, pela virtude do poder recebido da morte e vida de Cristo, do qual um penhor é dado a nós, em nosso batismo. Mas isso é destruído por essa interpretação, pois podemos ser sepultados com Cristo e plantados na sua morte pela imersão. E ainda assim, não termos nenhum poder derivado de Cristo para a crucificação do pecado, nem para o vivificar-nos à obediência.